um milionário frio, um filho doente que nunca sorria. Até que uma desconhecida mudou tudo. Você não vai acreditar no segredo que transformou dor em esperança e quase custou suas vidas. A propriedade dos Bennett erguia-se majestosamente contra o horizonte de Boston, sua arquitetura grandiosa refletindo riqueza e triunfo. Mas por trás das paredes imponentes reinava o silêncio, um silêncio pesado, onde a dor se instalara como um hóspede indesejado. Ali vivia Max Bennett, um empresário implacável, conhecido por sua determinação feroz. Ao seu lado, o pequeno Noah, de apenas 6 anos, um menino de olhos verdes cintilantes e corpo frágil, marcado por uma doença rara que exigia cuidados constantes. Desde a morte de sua esposa, Max havia enterrado suas emoções no trabalho. Reuniões intermináveis, fusões milionárias, contratos assinados sob pressão. Nada preenchia o vazio, nada silenciava a culpa que o corroía. O medo de perder seu único filho era uma sombra que nunca o deixava. Noah era tudo o que lhe restava, e ainda assim parecia cada vez mais distante. No último ano, diversas cuidadoras haviam passado pela mansão. Nenhuma ficava. Cada despedida tornava Noah mais retraído, e a frustração de Max mais profunda. Até que, numa nova lista de candidatas preparada por sua assistente, um nome destacou-se: Sofia Martinez. As qualificações eram impecáveis: 6 anos de experiência em enfermagem pediátrica, recomendações brilhantes de famílias em situações semelhantes. Mas não foi apenas o currículo que chamou a atenção de Max. Foi a fotografia. O sorriso de Sofia não era ensaiado, nem vazio. Havia nele uma sinceridade rara, um calor que alcançava os olhos, algo que despertou em Max uma faísca de esperança que já não acreditava sentir. Reclinando-se na cadeira, encarou a dúvida que o atormentava. Poderia aquela estranha ser a luz que devolveria vida àquela casa sufocada pelo luto? Ou seria apenas mais uma presença passageira, incapaz de romper as paredes invisíveis erguidas pelo passado? Marque a entrevista, disse enfim, com voz grave. E assim, sem perceber, Max Bennett dava início a um encontro que mudaria tudo. Não apenas para Noah, mas também para ele. E para Sofia. Aos olhos do mundo, Max parecia ter tudo. Como CEO de uma gigante do setor imobiliário, era o retrato perfeito do sucesso. Instintos afiados, disciplina implacável, reputação intocável. Mas por trás da fachada brilhante, escondia-se um homem quebrado por uma tragédia. 5 anos antes, Lily, sua esposa e amor da vida, perdera-se em um acidente de carro a caminho do primeiro recital escolar de Noah. Naquele dia, Max escolhera estar em uma reunião decisiva, em vez de no auditório infantil. A decisão o perseguia todas as noites. Se estivesse presente, acreditava, talvez o destino tivesse sido outro. A culpa o transformara em um pai obsessivamente protetor, incapaz de mostrar carinho, mas desesperado para afastar o filho de qualquer risco. Noah, por sua vez, apesar da saúde debilitada, era uma criança curiosa, encantada com os mistérios do oceano. Seu quarto estava tomado por livros de baleias, recifes de corais e naufrágios, reflexos de um sonho que parecia inalcançável: explorar os mares. Mas a doença, com suas complicações respiratórias severas e o sistema imunológico frágil, o mantinha preso a um mundo muito menor do que merecia. O som da tosse persistente de Noah ecoava pelos corredores do casarão, um lembrete doloroso da fragilidade de sua saúde. Max não havia medido esforços, contratara os melhores especialistas, enchia a casa com equipamentos médicos de última geração, transformara o lar em quase um hospital particular. Mas tudo isso não alcançava o que o menino mais precisava: estabilidade, afeto, alguém que lhe oferecesse mais do que remédios.
E era justamente isso que Max, preso entre culpa e medo, parecia incapaz de dar. Certa vez, sua assistente Claire sugerira, com voz suave, que ele passasse mais tempo com o filho. Mas Max, sufocado pelas próprias responsabilidades, costumava rejeitar a ideia. Para ele, a maior forma de proteção era garantir riqueza, contratos, segurança financeira. Amor, acreditava, podia esperar. Até que, numa noite, Claire se aproximou com cautela. Senhor Bennet? Noah perguntou se o senhor jantaria com ele hoje. Max parou, surpreso. O impulso foi recusar. Havia uma videoconferência marcada com investidores de Tóquio. Mas a imagem do filho, sempre esperançoso e, ao mesmo tempo, acostumado à decepção, o atravessou como uma faca. Cancele a conferência, respondeu, deixando até a si mesmo perplexo. Eu estarei lá. Para Max, foi apenas um pequeno gesto. Mas para Noah, aquele sim era a primeira centelha de mudança. Na manhã seguinte, Max aguardava na imensa sala de jantar, papéis espalhados sobre a mesa, revisando anotações entre uma respiração pesada e outra. Claire, eficiente como sempre, conduzia cada candidata para a entrevista. Perfis corretos, respostas ensaiadas, sorrisos forçados. Nada o convencia. Nada parecia certo, até que... Sofia Martinez. Entrou, ela. Não ostentava trajes caros, mas uma simplicidade elegante. Blusa azul marinho, calça discreta, cabelos presos com cuidado. A postura era firme sem ser arrogante, e os olhos castanhos, profundos, sustentavam o olhar de Max com uma sinceridade que desarmava. Senhorita Martinez, disse Max, indicando a cadeira diante dele. Seu currículo é impressionante. 6 anos de enfermagem pediátrica, experiência ampla com crianças em doenças crônicas, recomendações brilhantes. Quase perfeito demais. Sofia sorriu levemente, a voz tranquila. Perfeição é uma ilusão, Sr. Bennet. O que ofereço não é perfeição, mas dedicação e honestidade. A franqueza a diferenciava das demais. Não tentou se vender, não enfeitou palavras. Havia nela uma segurança que não dependia de discursos. Fale-me sobre sua experiência mais recente, pediu Max, recostando-se. Cuidei de um menino chamado William por 3 anos. Começou, e sua voz suavizou. Ele tinha fibrose cística. Foram anos desafiadores, mas cheios de significado. Infelizmente, ele faleceu. Há 6 meses. Precisei de um tempo para me recompor, antes de voltar a trabalhar como cuidadora. Houve uma breve pausa. A emoção reluzia em seus olhos, delicada, mas verdadeira. E o que faz acreditar que está pronta para outro caso complexo? Questionou Max, a voz mais baixa. Sofia ergueu o queixo, firme. Porque o luto me ensinou compaixão, não medo. Seu filho não precisa apenas de medicamentos. Ele precisa ser visto como uma criança e não como uma doença. As palavras pairaram no ar, penetrantes. Max não respondeu de imediato. Levantou-se lentamente, caminhou até a janela e ficou ali, imóvel, encarando a cidade, como se buscasse no horizonte uma resposta que jamais encontrara dentro de si. Este trabalho exigia mais do que profissionalismo. Há câmeras de segurança em todos os cômodos. A privacidade será limitada, avisou Max, sua voz firme, quase desafiadora. Sofia não vacilou. Se estivesse em seu lugar, faria o mesmo, respondeu com calma. Mas espero que, com o tempo, perceba que a confiança se constrói com ações, não com vigilância. Max a fitou demoradamente, os olhos estreitos, estudando cada detalhe do rosto dela. Está questionando meus métodos? Perguntou em tom cortante. De forma alguma, Sr. Bennet. Apenas estou sendo honesta, como prometi desde o início. A réplica certeira a diferenciava. Max não estava acostumado a ser contestado.
A maioria das pessoas evitava contrariá-lo. Sofia, porém, não parecia intimidada. Depois de um silêncio pesado, ele quebrou a tensão. Gostaria de conhecer Noah? Seria uma honra, respondeu ela sem hesitar. Subiram as escadas. Noah terminava um tratamento respiratório quando eles entraram. Seus olhos verdes se iluminaram ao ver o pai, mas logo se fixaram em Sofia, cheios de curiosidade. Você deve ser o Noah, disse ela com calor na voz. Ouvi dizer que é um especialista nos mistérios do oceano. Você gosta de baleias? Perguntou o menino, a voz rouca, mas animada. Eu as adoro, sorriu Sofia, sentando-se ao lado dele. Sabia que elas cantam músicas diferentes todos os anos? O riso de Noah explodiu pelo quarto, cristalino, ecoando entre paredes, acostumadas ao silêncio. Do batente da porta, Max observava em silêncio. Fazia meses que não via o filho tão feliz. Ela é diferente, sussurrou Noah mais tarde, apenas para o pai. Max assentiu, a voz presa na garganta. Sim, ela é. E de fato, Sofia transformou-se rapidamente em parte essencial da rotina dos Bennett. Sua presença trazia um calor que a casa já não conhecia, havia anos. Noah, antes fechado e resistente com outros cuidadores, começou a florescer sob seus cuidados. Os dias passaram a ser menos sobre tratamentos e mais sobre viver. Pela manhã, Sofia transformava os exercícios respiratórios em brincadeiras. Estamos treinando para sermos mergulhadores, dizia, demonstrando respirações profundas e lentas. Noah a imitava com entusiasmo, imaginando-se explorando cavernas, submarinas. O progresso era nítido. A respiração melhorava, a energia voltava, e o sorriso surgia cada vez mais. Max via tudo isso, e sabia que grande parte daquela mudança tinha nome: Sofia. Uma tarde, chegando mais cedo do trabalho, encontrou-os. No jardim, Noah, agasalhado em um casaco grosso e cachecol, respirava o ar fresco com o rosto iluminado. Senhorita Martinez, chamou Max, a voz dura, surpreendendo os dois. Sofia não se intimidou. O clima está ameno, e eu o mantive bem aquecido. Alguns minutos ao ar livre podem fortalecer o sistema imunológico. Max franziu o senho, dividido entre a irritação e uma estranha admiração. Da próxima vez, consulte-me primeiro. Farei isso, garantiu ela firme. Mas espero que confie em mim para tomar decisões que beneficiem Noah. Naquela noite, sozinho em seu escritório, Max não conseguia afastar a cena da mente. Nunca alguém o havia desafiado de forma tão direta. E ainda assim, era quase impossível refutar a lógica de Sofia. Com o tempo, cedeu mais. Sob a influência discreta dela, começou a passar mais tempo em casa. Sentava-se à mesa para as refeições com o filho. Às vezes até participava dos exercícios respiratórios. Aos poucos, sem perceber, Max também começava a mudar. Esses pequenos momentos, insignificantes para qualquer estranho, eram gigantescos para um pai que sempre havia lutado para expressar o que sentia. Numa noite abafada, o ar úmido agravou a condição de Noah. A crise respiratória foi tão severa que o medo dominou Max. Ele andava de um lado para o outro, sem saber o que fazer, enquanto Sofia trabalhava incansavelmente para estabilizar o menino. Senhor Bennett, disse ela com firmeza, sem desviar os olhos de Noah. Sente-se. Segure-o. Max congelou. Nunca fizera parte desse processo. O instinto era deixar tudo para os profissionais. Confie em mim, insistiu Sofia, guiando-o até a cama. Noah precisa sentir que você está aqui. Com mãos trêmulas, Max acolheu o filho contra o peito. Aos poucos, começou a acompanhar as instruções de Sofia, ajustando a própria respiração ao ritmo dela. Lenta, compassada, como se estivesse devolvendo ao filho a calma roubada pela crise. Gradualmente, o corpo tenso de Noah relaxou. O ar voltando a fluir com menos esforço,
até que finalmente adormeceu. O silêncio caiu sobre o quarto. Max ergueu os olhos, ainda abraçando o menino, e sussurrou: Obrigado. Sofia apenas respondeu, suave, mas firme. É para isso que estou aqui. Aquela noite foi um divisor de águas. Max percebeu que dependia de Sofia não apenas pelos cuidados com Noah, mas pelo equilíbrio emocional que ela trazia à sua vida. E pouco a pouco, começou a confiar nela de um jeito diferente. Passou a dividir lembranças e dores que jamais havia revelado a ninguém. Certa noite, na biblioteca, enquanto discutiam o progresso de Noah, Max deixou escapar uma confissão carregada de culpa. Passei tanto tempo tentando proteger Noah da dor, que esqueci de ensiná-lo a viver. Sofia o fitou com olhos suaves, mas firmes. Ele não precisa que você o proteja de tudo. Precisa que esteja presente. Precisa saber que a vida vale a pena, mesmo com riscos. A conversa foi interrompida pela corrida leve de Noah, entrando no cômodo, segurando um desenho colorido. 3 figuras sob um céu estrelado. Um homem alto, uma mulher de cabelos longos e um menino sorridente. É a gente, né? Disse Noah, orgulhoso. Max encarou o desenho, a garganta se fechando. Está lindo, campeão. Noah então olhou para Sofia. Você faz parte da nossa família agora, não faz? Sofia se ajoelhou, nivelando os olhos aos dele. Se você me aceitar, seria uma honra. O menino a abraçou com força. Max ficou parado, observando a cena em silêncio, sentindo algo renascer dentro dele. Depois de anos envolto em sombras, a esperança voltava a pulsar em seu coração. Dias depois, enquanto organizava antigos arquivos em seu escritório, Max encontrou um envelope marcado como confidencial. Suas mãos tremeram ao abri-lo. Era o relatório do acidente que tirara a vida de Lily. As palavras saltaram da página como lâminas. Circunstâncias suspeitas. O sistema de freios apresentara falhas que não podiam ser atribuídas apenas ao desgaste. A investigação sugeria sabotagem. Alguém queria atingir Max. E fora Lily quem pagara o preço. A respiração dele se tornou pesada. Culpa e raiva se misturaram em sua mente, como um redemoinho impossível de conter. Naquela noite, encontrou Sofia na cozinha preparando chá de camomila para Noah. Ela levantou os olhos e, num instante, captou a tormenta estampada em seu rosto. Aconteceu alguma coisa? Perguntou em tom suave, mas atento. Max hesitou. Depois estendeu o relatório a ela. Disseram que pode ter sido intencional. Alguém queria me atingir. E levou Lily. Sofia deixou o chá de lado, encarou-o com firmeza e respondeu. Você carregou isso sozinho por tempo demais. Não pode mudar o passado, Max, mas pode escolher o que fazer com a verdade agora. As palavras atingiram fundo, atravessando as muralhas que ele erguera por anos. Naquele instante, Max percebeu que seu desejo obsessivo de controlar tudo, as câmeras, o isolamento, o medo constante, não era proteção, era prisão. E talvez fosse chegada a hora de libertar a si mesmo e a Noah do peso de um passado que não podiam mais deter. O isolamento de Noah nunca foi apenas sobre protegê-lo. Era também sobre proteger Max de si mesmo, da dor de perder outra vez. Fiquei tão obcecado em manter Noah seguro, confessou Max, a voz pesada, que esqueci como deixá-lo viver. E esqueci como viver eu mesmo. Sofia sorriu de leve, com ternura e firmeza ao mesmo tempo. Nunca é tarde, Max. Ele é mais forte do que você pensa. E você também. Algumas noites depois, Max a encontrou na biblioteca, organizando materiais para um dos projetos de Noah. Respirou fundo e deu um passo mais perto. Preciso que saiba de uma coisa. Começou com seriedade. Você trouxe luz para esta casa. Para a minha vida. Não sei como agradecer por isso. Sofia ergueu os olhos, o coração acelerado,
e respondeu com doçura: Você já agradeceu, deixando Noa, e a si mesmo, respirar de novo. O instante entre os dois foi interrompido pelo som da risada de Noa vindo do andar de cima, lembrando-os do verdadeiro centro de seu mundo. Max, ainda tomado pela emoção, segurou a mão de Sofia. Talvez seja hora de começarmos a viver, não apenas sobreviver. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Max desligou as câmeras de segurança do quarto do filho, confiando no mundo e no próprio coração um pouco mais. Os meses passaram, e a mansão dos Bennett começou a parecer um lar de verdade. Noah florescia sob os cuidados de Sofia, sua risada enchendo corredores que antes só conheciam silêncio. Max trabalhava mais em casa, trocando reuniões intermináveis por momentos ao lado do filho. Numa noite fria de outono, convidou Sofia para se juntar a ele na varanda. O céu estrelado refletia o calor recém-descoberto que tomava suas vidas. Tenho pensado muito no passado, disse Max, a voz serena, mas reflexiva. E percebi que carregar culpa não honra a memória de Lily. Viver, sim, isso a honra. Sofia assentiu, apoiando a mão no corrimão, suave como a brisa que os envolvia. Ela estaria orgulhosa de você. Do pai que está se tornando. Max a fitou com um olhar mais terno, quase vulnerável. E quanto ao homem que estou me tornando, é alguém com quem você poderia imaginar um futuro? Sofia prendeu a respiração, hesitou por um instante, mas a sinceridade no olhar dele a fez responder. Acho que sim. Antes que pudessem dizer mais, a voz de Noah ecoou da porta. Pai, Sofia, venham ver o que eu fiz. Eles o seguiram até o quarto. Sobre a mesa havia um desenho. 3 figuras de mãos dadas sob um céu noturno, e uma quarta figura luminosa pairando acima delas. Uma mulher de cabelos dourados e sorriso bondoso. É a mamãe, explicou Noah, apontando para a figura radiante. Ela está feliz, porque agora nós estamos felizes. Max se ajoelhou ao lado do filho e o envolveu num abraço apertado. Ela adoraria isso, campeão. Assim como adoraria você. Enquanto Noah sorria radiante, Max voltou-se para Sofia com o coração cheio pela primeira vez em anos. Ele tem razão, sabe? Ela estaria feliz por todos nós. Do lado de fora, as estrelas brilhavam intensamente, como se abençoassem aquele novo começo para a família Bennett. Era um recomeço frágil, mas real, construído não sobre a ausência do passado, e sim sobre a coragem de viver apesar dele. A jornada deles deixou uma verdade gravada. A cura leva tempo, mas começa com confiança e com a coragem de deixar outras pessoas entrarem. Max descobriu que proteger Noah não significava isolá-lo do mundo, mas lhe dar a liberdade de experimentá-lo. E Sofia mostrou a ambos que o amor não apaga o que já foi, mas constrói sobre ele, criando espaço para que a esperança e a alegria cresçam. As tempestades da vida podem nos deixar marcados, mas, como sussurrava a memória de Lily através das páginas de seu diário, o verdadeiro amor é como o oceano, imenso, resistente e com espaço infinito para cada maré, cada corrente, cada renascimento. Se um dia você também se sentiu esmagado, pela perda ou pelo medo, lembre-se, nunca é tarde para encontrar luz na escuridão. O amor, em todas as suas formas, tem o poder de curar, renovar e transformar.